Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Anne. Estamos aqui hoje para mais uma disciplina de Gestão em Saúde, especificamente o tópico de Políticas de Saúde no Brasil. Essa aula foi dividida em algumas partes, essa vai ser a parte 1, combinado? Então peguem na apostila de vocês esse tópico, façam anotações, que isso é muito importante, vai ajudar muito na hora de fazer os exercícios e a prova de vocês, tá bom? Então vamos lá. O que são políticas públicas? As políticas são um conjunto de políticas, programas e ações do Estado que têm como objetivo enfrentar desafios e usufruir de ocasiões de importância coletiva. Então, essas políticas elas vão de acordo com o que a gente tiver com maior necessidade, né? Aquilo que a população estiver precisando mais. Então, por exemplo, pode existir uma política pública de saúde no âmbito da saúde da mulher, no âmbito da saúde da criança, as campanhas de vacinação são políticas públicas de saúde, então tudo isso a gente tem que conhecer, tem que entender a importância delas, porque a população vai usufruir e eles vão ser com certeza de importância coletiva. Não existe uma política pública que não seja de importância coletiva, ok? Podem ser definidas como um conjunto de disposições, medidas, procedimentos que traduzem a orientação política do Estado e regulam as atividades governamentais relacionadas às tarefas de interesse público. Então, esses conjuntos de disposições, como eu falei para vocês, existe a cartilha de saúde da mulher, por exemplo. Nela vai lá estar falando por que tem essa cartilha, por que a existência dessa política pública, né? Quais são as disposições, quais são os procedimentos a serem realizados para que essa política seja implementada e seja realizada da forma correta e se traduzem como orientações políticas mesmo. O Estado, os órgãos representativos da saúde, né, e todos os outros órgãos intersetoriais que de certa forma contribuem para esses determinantes sociais de saúde vão estar englobados em todas essas orientações políticas, ok? Atos de governo divididos em ações diretas de produção de serviço pelo próprio Estado e em atividades de regulação de outros agentes econômicos. Então, por exemplo, diretas de produção de serviços. Essas produções de serviços podem estar desencadeadas em diversas ações. Também tem as de saúde do homem, a questão da vacinação, quando ela sai, também tem toda essa implementação. Existem alguns órgãos que fazem fiscalização, como por exemplo a Anvisa, né, a Vigilância Sanitária, a Vigilância Epidemiológica, que vão auxiliar nesse controle, nessa regulamentação de todas as políticas e as próprias instituições de saúde também vão fazer esse controle, ok? Estabelecem um sistema de respostas aos problemas que o Estado compete resolver. Saiu alguma coisa mais importante, né? Por exemplo, um vírus que estiver circulando, alguma coisa que precisar de uma implementação mais rápida, todo mundo esses órgãos vão se juntar e vão fazer o estabelecimento dessas respostas, de como deve ser tomada de decisão a partir daquele momento, o que é necessário fazer para que aquilo não se alastre. Então, são decisões tomadas de forma conjunta, né? Eles vão deliberar sobre isso e depois isso vai vir em forma de manuais, em forma de protocolos, de acordo com o que for melhor naquele momento, notas, né? De esclarecimento, notas falando como deve acontecer, tá bom? Então, na Constituição Federal de 88, na parte sobre a Seguridade Social, o artigo 196 profere: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, afiançando por meio de políticas sociais e econômicas que diminuam o risco de doenças e outros agravos. Então, a questão da saúde é um direito de todos e um dever do Estado, vocês precisam entender e lembrar sempre dessa frase, certo? E a gente tem que pensar que essas políticas sociais e econômicas, elas vão estar em conjunto com as questões das políticas públicas de saúde. Por quê? A saúde, ela tem determinantes, né? Existem situações que podem favorecer ou não a sua saúde, como, por exemplo, saneamento básico, alimentação, moradia e outros aspectos como educação, né? Trabalho, renda. Então, tudo isso vai diminuir o risco de doenças e outros agravos. Eles precisam fortalecer essas ações intersetoriais para que os agravos na saúde não sejam tão maiores e sejam reduzidos cada vez mais. As políticas públicas de saúde agregam a área de ação social do Estado e são norteadas para a melhora das circunstâncias de saúde da população, dos espaços natural, social e do trabalho. Também existem políticas que são voltadas à saúde do trabalhador, que são voltadas à saúde social, né, aos grupos comunitários, alguns grupos específicos, grupos minoritários, grupos majoritários. Então, tudo isso todas essas são ações que visam contribuir mesmo para a diminuição de todos os agravos de saúde.
O SUS é um modo de política pública de saúde que foi implantado por meio da Lei 8.080, do ano de 90, que apresenta um rol de concepções, finalidades e garantias próprias à concretização da saúde. Nós temos essa legislação, a Lei 8.080 de 90, ela dispõe sobre o SUS, né? Foi quando o SUS começou a ser criado. Também tem a Lei 8.142 e a 7.508, que são leis importantes a gente ter conhecimento, que dispõem sobre a participação social, sobre alguns conceitos importantes que a gente precisa saber sobre o SUS, principalmente quem tem vontade um dia de entrar nessa área pública, né, da saúde pública, tem que conhecer quais são os dispositivos, os princípios, as diretrizes presentes nessa portaria e nessa lei, que são super importantes para a gente, ok? Então, a implementação das políticas públicas. Implementar significa levar algo a cabo, realizar, cumprir, executar. Então, a implementação é o fato de eu planejei, agora eu vou para a parte prática, eu vou para a parte operacional. Então, é a execução de tudo que foi discutido anteriormente, planejado, pensado de forma estratégica. A fase de implementação se relaciona à ocasião em que as políticas públicas já foram formuladas e entram em atuação e são postas em prática, como eu falei para vocês. É todo um processo de formulação, de estruturação, para depois elas poderem ser colocadas em prática. Não é simplesmente a gente ir lá e chegar e fazer. Não, tem toda uma estratégia antes, todo um estudo, tudo que a gente precisa, a parte epidemiológica, para conseguir chegar, então, no fim, numa política, numa estruturação desse tamanho. A implementação abarca o conjunto dos acontecimentos e atividades que ocorrem depois da definição das diretrizes de uma política, que incluem tanto o esforço para administrá-la, como seus substantivos impactos sobre as pessoas e eventos. Então, essa implementação ela vai vir de acordo com alguma legislação, de acordo com algo um pouco maior, né, mais concreto, e aí sim vão incluir esses esforços para administrá-la, para criá-la, para implementá-la, para operacionalizá-la, tá? E para levar isso para os profissionais que estiverem ali na ponta. Como vai ser o treinamento, como é que eles vão conseguir entender essa política nova, essa nova estruturação. A gente vai promover capacitações, qualificações para eles. Então, tudo isso também precisa ser visado, porque não adianta a gente só fazer uma política e as pessoas da linha de frente, quem está realmente na assistência do paciente, não saber como lidar e como instrumentalizar tudo isso, tá bom? Concebe uma ação pelo qual as decisões se acomodam à realidade, se ajustam à área de aplicação, como eu falei. Na área de saúde da mulher, vai existir algumas pessoas, alguns grupos e instituições, né, grupos mesmo que vão falar sobre isso e vão discutir e criar estratégias para elas, de acordo com a parte epidemiológica. O que mais acontece com as mulheres? O que mais a gente precisa priorizar? Assim como a saúde da criança, a questão da morbimortalidade, a questão da desnutrição, da diarreia, da violência, né, em toda essa questão que a gente já sabe que é importante e também é importante nos aspectos psicológicos. Mas a administração precisa visualizar isso, ter um olhar mais amplo e cada direcionamento desse, cada área competente precisa pensar na melhor estratégia dentro da melhor necessidade daquela população. É avaliada como uma das fases mais complexas, críticas no processo, qualquer vulnerabilidade se tornará visível. Então, nesse processo de criação, de implementação das políticas, é onde acontecem as críticas do processo, porque é onde vão começar a aparecer as vulnerabilidades, as fragilidades daquela política, o que precisa ser melhorado, o que pode continuar acontecendo daquela forma. Então, a implementação ela vai vir seguir antes da avaliação, né? Após a implementação tem que ser feita uma avaliação para ver se realmente está acontecendo da forma adequada, de acordo com tudo que eles pensaram e se não tiver, como a gente pode melhorar, sempre tendo essa visão, ok? Sistema Único de Saúde, então, o nosso SUS, é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. São poucos os países que têm um sistema de saúde pública como o nosso, né, que visam o usuário, a família de forma integral, de forma universal, né? Visa garantir o acesso integral, universal, gratuito para toda a população, então não ter discriminação, não ter classe social, não ter nenhum tipo de garantia a mais para pessoas mais ricas, por exemplo.
O SUS não visa isso, ele é para todo mundo, ele é universal e ele é integral. A atenção integral à saúde passou a ser um direito de todos. A atenção integral que a gente fala é esse usuário poder ser atendido no hospital, ser atendido numa atenção básica, ser atendido numa assistência mais especializada, poder ir para uma atenção psicossocial. Então, ele tem essa visão mais integral. A hora que ele sair do hospital, eu vou referenciar ele para atenção básica, para ele ter uma continuidade do cuidado, certo? A gestão das ações e dos serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre os 3 entes da federação, a União, os estados e os municípios. Os entes federativos, eles têm as responsabilidades deles, e isso tudo está muito bem descrito na lei. Geralmente a União, ela tem uma característica mais acima no nível hierárquico, ela pode executar e normatizar questões muito mais amplas a partir do Ministério da Saúde. O Estado já tem uma questão intermediária ali, ele vai estar entre a União e o município também implementa algumas questões, mas ele vai mais para a parte de executar, tá? De execução. Mas todos eles vão ter que ter essa questão solidária e participativa. A gestão do SUS, ela é descentralizada. Cada federação ela vai ter a sua própria responsabilidade, vai depender de alguns quesitos dos outros entes federativos, mas ela vai ter autonomia para tomar decisões, para implementar algumas questões, para ver o que pode ou não pode ser feito ali, ok? Engloba atenção primária, média e alta complexidade, atenção especializada, serviços de urgência e emergência, atenção hospitalar, ações de serviço da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, ambiental, assistência farmacêutica. Então, vai englobar o Sistema Único de Saúde, vai englobar tudo isso. Ele não engloba só as instituições de saúde, por exemplo, hospitalar, atenção básica, atenção à urgência e emergência, atenção psicossocial. Ela também vai ser responsável pelas questões da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, que são eles que fazem o controle dessas instituições. Será que as coisas estão acontecendo da forma certa? O descarte do lixo está sendo no local correto? Como é que está sendo essa coleta de lixo? Tudo isso o SUS também faz parte, ele também consegue controlar ou subsidiar algumas questões para essas outras instituições sanitárias, ambientais e epidemiológicas, ok? E a estrutura do SUS, então, ela é composta pelo Ministério da Saúde, pelos estados e municípios, conforme determina a Constituição Federal, e cada ente tem as suas responsabilidades, como eu falei para vocês agora há pouco. Então, o Ministério da Saúde, qual que é a competência dele? Ele é o gestor nacional do SUS, ele formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia as políticas e ações em articulação com o Conselho Nacional de Saúde, e ele faz parte da CIT, que é a Comissão Intergestores Tripartite, né, que é o Plano Nacional. Essa CIT, ela é como se fosse um órgão colegiado que faz parte o ente federativo da União, do Estado e do município. É uma instância que delibera, que discute algumas questões importantes, e aí no nível nacional a CIT representa essas questões, ok? Secretaria Estadual de Saúde, a famosa SES, participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o Conselho Estadual e participa da CIB, Plano Estadual de Saúde. Então, a CIB, ela vai ser para estados e municípios. Ela já é uma entidade intermediária que também discute, propõe formulações, propõe melhorias, né? Sempre nesses aspectos. Então, CIT, tripartite, 3 entes federativos, bipartite, 2 entes federativos, ok? Estado e município. E a Secretaria Municipal de Saúde planeja, organiza, controla, avalia e, como vocês podem ver aqui, executa as ações e serviços de saúde em articulação com o Conselho Municipal e a esfera estadual para aprovar e implementar o Plano Municipal de Saúde. Então, como vocês podem perceber, o âmbito municipal, ele faz sim planejamento, organização, controle, avaliação, mas principalmente também ele tem essa parte de executar as ações, de fazer esse controle mesmo do que está sendo feito, do que foi implementado, de como essas políticas estão sendo levadas por quem está atendendo diretamente. Existem também os conselhos de saúde, né? Eles têm caráter permanente e deliberativo, então eles fazem decisões, eles tomam decisões ali dentro. É um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais e usuários, né? Membros da comunidade como um todo. E atua na formulação de estratégias e no controle de execução da política de saúde na instância correspondente. Então, por exemplo, o Conselho de Saúde do município, ele vai fazer toda essa implementação, toda essa discussão, essa deliberação, né? E sempre junto
com profissionais de saúde, com os usuários. Não é somente quem é da gestão que vai tomar essas decisões. A população também precisa fazer o controle social. Eles precisam ter essa participação no que está sendo discutido, porque isso vai afetar diretamente as condições de saúde da população. Então, sempre tem que ter. E dessa forma, cada conselho define seu número de membros, mas obrigatoriamente tem que ter 50% de entidades e movimentos representativos de usuários, então metade disso vai ser representado por usuários, ok? 25% de entidades representativas dos trabalhadores de saúde, então um quarto deles vai ser trabalhadores de saúde e um quarto vai ser de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados com ou sem fins lucrativos, porque a instituição privada ela pode participar do SUS de forma complementar. Se as instituições de saúde pública não conseguirem suprir as necessidades e as demandas daquela população, o SUS pode sim usar a privada de forma complementar e aí fazer o pagamento de acordo com as pactuações, de acordo com o que for discutido e realmente pactuado entre eles para ser realizado, ok? Tem as comissões intergestores tripartites, como eu falei para vocês. É um foro de negociação e pactuação entre os gestores federal, estadual e municipal, quanto aos aspectos operacionais do SUS. São eles que farão essas discussões, são as 3 esferas do governo. A bipartite, que é o foro de negociação e participação, pactuação entre gestores estaduais e municipais. E Conselho Nacional de Secretário de Saúde, que é o CONAS, que também existe esse órgão, é uma entidade representativa dos entes estaduais e do Distrito Federal na CIT para tratar de matérias referentes à saúde. Dentro da CIT vai ter o representante do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. E eles vão ser responsáveis por tratar de matérias referentes à saúde também. Então, eles vão levar demandas, vão levar questões importantes a serem discutidas para poder devolver isso para a população da melhor forma, ok? Existe o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que é o CONASEMS. É uma entidade representativa dos entes municipais na CIT para tratar de matérias referentes à saúde também, mas é uma questão mais que eles trazem questões municipais. E eles vão fazer essa participação nos conselhos, na comissão intergestor e tripartite, certo? E os conselhos de secretarias municipais de saúde, o COSEMS, são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito estadual para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente no CONASEMS, certo? Na forma que dispuserem seus estatutos. Então, o COSEMS, para ele poder atuar e funcionar e deliberar, levar as questões importantes, ele precisa estar inscrito no CONASEMS, tá? Que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais. E o COSEMS, né, ele vai atuar no âmbito estadual, já vai ser na CIB. Ele não vai mais para a CIT, que é um âmbito mais global, um âmbito maior da instância do SUS. Ok, até aqui, tranquilinho? Então tá bom. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. É mais uma introdução mesmo sobre os aspectos do SUS, como que ele se organiza em algumas questões, quais são os órgãos, os entes que fazem parte de toda essa estruturação. Na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, para vocês entenderem os princípios, as diretrizes e o que mais for necessário para que nós, profissionais de saúde, possamos trabalhar no âmbito público de uma forma mais coerente, de uma forma mais qualificada e sabendo exatamente quais são as legislações e estatutos vigentes ali no momento, tá bom? Então, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.